Fala aí, João, meu consagrado! Beleza, mano? Meu fenômeno, como é que você tá? Tô ótimo, cara. Melhor agora te vendo aí. E aí, Daniel, salve, salve, meu irmão, você tá bem? Ô, João, tô bem sim, João. E você aí, cara? Como é que você tá, João? Tô bem também, meu irmão, tô bem também, velho. Oi, Firme? que bom, cara, que bom. Isso aí. Isso aí, tamo junto. Antônio, queria uma oportunidadezinha de uma fala rapidinho com você, velho, coisa rápida. Fala aí, meu querido, fica à vontade. Hoje pela manhã, cara, eu acessei o meu WhatsApp, cara, e quando eu acessei o WhatsApp eu vi uma postagem que falava sobre o julgamento de Bolsonaro. Meu Deus, moço, eu tô te sendo sincero, cara, aqui eu tô com o telefone da lanchonete aqui rapidinho, pra mim falar pra você e pra mim te mostrar. É a mesma mentira, que não tem como eles ir só. O inferno por aí já tá vazio. Calma aí que nós vamos. Desculpa por problemas técnicos, estamos passando por... Não, tranquilo. Enquanto você vê aí, deixa eu agradecer aqui minha amiga Edmeia. Obrigado, Edmeia, minha querida! Caraca, Edmeia, Losita, sempre aí com a gente aí desde o início do canal. Obrigado, minha amiga, pelo carinho de sempre, cara. Tamo junto. Conseguiu aí, João? Consegui. Posso falar? Vai, fala aí. Amós 2,6. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Israel e por 4, não sustarei o castigo, porque os juízes vendem o justo por dinheiro e condenam o necessitado por causa de um par de sandálias. Aí o cara vai transformar isso aqui em tudo que o nosso cenário brasileiro hoje tá vivendo, e tudo que tá acontecendo hoje na nossa nação. Enfim, ele vai passar 1 minuto aqui em cima do púlpito explicando, por mais tempo, só que o vídeo foi resumido, explicando nas palavras dele o que favorece a ele, o que favorece os pensamentos dele, o que favorece a política que ele precisa que seja empregada e o que favorece o caminho que ele acha melhor para ser seguido, que vai favorecer melhor a ele. E aí, Antônio, pela primeira vez eu tive em mim uma vontade de expor a minha verdade mediante essas coisas. E eu não consegui fazer isso por escrito, mas eu fiz um texto. E eu queria só uma oportunidade, irmão. Eu vou ser muito rápido. Não, fica à vontade aí, pô. Eu entendo o seu lado, mas na minha concepção eu iniciei assim: Deus já não é mais o centro, e talvez nunca tenha sido. O homem tomou esse lugar, e a mesma Bíblia que o Senhor nos deixou claro, maldito é o homem que confia no homem, hoje é feita para criar narrativas por homens. Mesmo assim, todos os dias nos vemos entregue a elas. Aí eu continuei: creio em Deus, baseie-se no que Ele nos deixou, não no que homens tentam transformar a palavra. Hoje, muitas igrejas servem mais para massagear os egos daqueles que eles precisam do que para anunciar o reino. Triste perceber que grande parte da religião virou isso: homens buscando na Bíblia argumentos para persuadir, manipular e enriquecer. O resultado: pessoas adoecidas na fé e na alma, assim como eu. Não há preocupação com a saúde espiritual, mental, psicológica, apenas com os bolsos e com as próprias ideias. A palavra é clara: se alguém alterar uma vírgula dela, será condenado. Mas muitos, quando alteram, chamam de revelação, o que na verdade é apenas distorção. E aprendi algo que não é opinião minha, é escritura pura. Tiago 1,27. A verdadeira religião, aos olhos de Deus, pura e sem falhas, consiste em amparar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. Consiste também em não se deixar influenciar pela corrupção do mundo. Faço uma pergunta a vocês: quantos pastores já subiram no púlpito e pregaram isso? Que a última palavra em nossas vidas seja de Deus e não dos homens. Jesus não teria chegado em uma sinagoga derrubando tudo se igreja fosse tão bom assim. Assino embaixo com meu nome completo: João Vitor Moreira de Oliveira, buscando um tratamento para melhorar. Primeiramente, por ser fraco psicologicamente. Poderia ter mandado todos esses pastores se lascarem mais cedo. E segundo, por acreditar demais em narrativas feitas por homens tendenciosos a lucrar com isso. E me esquecendo que a última palavra sempre virá de Deus.
Eu sei que, tipo assim, eu sei que você já conversou comigo sobre como que a força vem de mim, como isso tudo. Mas você não faz ideia de como que no meu meio as galera já se coçaram. Como que isso já afetou a mente de umas pessoas. Gente dando amei, gente concordando, gente mandando um uau, pessoas também criticando, pessoas novamente fui chamado de herege, novamente fui tirado como ateu, mesmo tendo referências a esqueçam o homem, creiam em Deus, mesmo tendo isso tudo, fui tirado como louco mais uma vez. E te digo, Antônio, venho aqui também agradecer a todo mundo. Obrigado pelo trabalho que não só você faz, porque você sozinho, infelizmente, seria só mais um, Antônio. Então, obrigado a todo mundo que te apoia, obrigado a todo mundo que te assiste e não para com esse trabalho não, cara. Eu posso te dizer que não tô bem, mas eu tô melhorando, velho. Eu tô melhorando para caralho, eu tô feliz. É isso aí que importa. Feliz com isso e eu tô feliz com isso. E eu parei aqui, tirei um tempinho. Hoje, infelizmente, um dos nossos colaboradores teve um problema, então tirei um tempinho que a gente tá lá agarrado e falei, não, eu quero ir lá que eu precisava ler isso pra galera e pro Antônio, porque a minha intenção é transformar isso em um vídeo. Com os meus laudos e acrescentar mais coisas do Daniel, aquela mesma ideia que você me deu. Mas esse foi um esboço que enquanto eu vi aquele cara pegando Amós, que eu li pra você, e convertendo pro julgamento de Bolsonaro, mais uma vez eu entendi que isso aqui virou piada, irmão. Virou piada. Tu viu o vídeo de hoje? Jesus vai voltar e eu fico me perguntando pra quê? Tu viu o vídeo de hoje, ó? Tu viu o vídeo de hoje? Eu não acompanho, Antônio, desculpa. Hoje meu dia tá assim, uma loucura, velho. Uma loucura mesmo, desde cedo. Não consegui acompanhar, mas você tá me falando aqui agora, eu também já iria pesquisar depois, com certeza eu vou ver. No vídeo de hoje é o Malafaia lendo pro Bolsonaro. Jair, hoje lê a dita, governou Israel por 22 anos. Aí o ano era 2022, né? Querendo dizer que o Bolsonaro ia se eleger. Aí o Bolsonaro perdeu, se fudeu. Entendeu? Então, tu vê, esses caras ficam pegando coisa solta na Bíblia. Na Bíblia? Eu conversando com a minha esposa, eu falei com a minha esposa. Falei, amor, você não viu ele lendo Amós 2:1, 2:2, 2:3, 2:4, 2:5, 2:6, até chegar. Ele sequer se prestou esse papel. É a mesma coisa de eu pegar e falar, Jesus chorou. Chorou. Por que Jesus chorou? Porque furou o dedo. Ele tinha furado o dedo na mesa. Pô, eu posso, se eu só usar. É tipo assim, ó, é só você botar. Olha só, já tem até um post, ó. Bota uma foto assim do Bolsonaro triste chorando, coisa que tu vê direto aí, que agora ele é o chorão do caralho, um covarde chorão. Bota esse Bolsonaro chorando assim, ó. Pô, ele virou aí vídeo. Bota aquela imagem sombreada assim, né, pesada com aqueles, né, aqueles decalques em cima, bota embaixo assim, ó, Jesus chorou. Porra, meu irmão, caraca, tu já faz ali, ó, uma correlação com a Bíblia foda. Eu ainda falo que Jesus chorou porque Bolsonaro chorou, eu ainda falo isso ainda. Não, aí fica como se fosse assim, Jesus chorou porque ele foi preso. Caraca, foda, cara. Não, exatamente, cara. E os caras são foda. Eu hoje criei uma admiração por esse nível de manipulação que 2.500 anos os caras transformaram isso tudo. E antes de entrar, eu tava ouvindo você conversando com o Daniel, falando a respeito da como é que eu posso explicar? Da montagem bíblica, né? A questão do Gênesis, Êxodo, como que a Bíblia foi votada, elaborada, os conselhos, tudo que acontecia, estava tendo uma pré-conversa que ninguém tem certeza. Então eu vejo mais ainda, velho, não tem como, Antônio, não tem como. Infelizmente, a religião, essas crenças, isso tudo que as pessoas deixam entrar na sua mente, e você pode ter certeza, velho, tem diversas pessoas nesse momento aí, quietinho no chat, mas com os mesmos problemas na cabeça que eu passava, com os mesmos problemas na cabeça que as pessoas, com as mesmas dúvidas que as pessoas passavam, porque esses caras, eles se preocupam com filtro. Tudo aquilo que o Felca falou em adultização podia ser sobre, tipo, religiosidade, sei lá, algo voltado à religiosidade. Eu não fiz um vídeo falando justamente nesse ponto. Exatamente, mas aí, esse vídeo seu, isso também é muito legal. Esse vídeo seu eu mostrei por uma sequência de crentes próximo a mim, e eu falei pros caras, eu falei assim, você tá vendo, velho? Você tá vendo?
falei pra ele, se o que essa Bíblia fala de Gênesis, se o que essa Bíblia fala de Gênesis, até o último versículo, acho que é depois de Salmos, eu não sei qual que é, o último versículo do Velho Testamento, se essa Bíblia de Gênesis, até o final do Velho Testamento, fosse 100% eficaz, aí eu mostrei aquela parte do pastor falando assim, chega lá pra sua avó e mente pra ela, fala que você vai pra casa de uma amiga, porque aí Deus vai amolecer o coração dela, porque se você falar que vai vir pra minha casa, o inimigo vai fazer força no coração dela para que você não venha. Olha esse nível de persuasão com uma criança de 12 anos. Para uma criança, Antônio, para uma criança doutrinada desde os 3 anos, a criança literalmente crê que o diabo quer derrubar a família dela e que ela precisa salvar a família dela. A criança literalmente crê, cara. Aí eu mostrei isso para pessoas e eu falei, se de Gênesis até o final do Velho Testamento nós ainda tivéssemos o mesmo Deus que é pregado no Novo Testamento, esse camarada, quando ele subisse no púlpito, Deus levantava ele assim, abriu os braços, virava a cabeça para baixo e tacava fogo em cima do púlpito. Em cima do púlpito. Porra, um cara desse não pregaria nunca, Antônio, no Velho Testamento. Porra, virava de cabeça pra baixo assim também, só com os braços abertos e sentava fogo no cara e acabava com o cara, meu irmão. No Novo Testamento também, não teve lá na Ananias e Safira? Então, fulminou também, Ananias e Safira. Aí você quer ver quebrar o argumento do cara também quando você manda os filhos não pagarão pelos pecados dos pais, né? Aí os bestão, não pagarão não. E por que o filho de Davi morreu então? O que eu me tinha a ver com isso? Aí, herege, ateu. É assim mesmo. É isso mesmo, pô. Não existe questionamento pra religião. A religião, além de nos ensinar o que eles querem, também nos ensinam a não questionar. Nos ensinam apenas a entender. E é isso aí, mano. Tamo juntão. Valeu, obrigado, João. Você aí, meu querido. Obrigado por me ouvir. Desculpa atrapalhar sua live aí direto, galera. Ô, João, rapidinho de você aí. Você é um cara muito comunicativo, cara. Abre um canal aí que a galera gosta de te ouvir, pô. Tu vai ser sucesso. Tamo junto. Põe mesmo. Manda na lata mesmo. Fala tudo que você pensa. Valeu, meu querido. É nóis, meu querido. Meus caros rebeldes da razão, presta atenção porque hoje o corte é pesado. Isso aqui é um trecho da live que rolou ontem, dia 2 de setembro de 2025, lá no canal Teologia Reversa, do nosso camarada Antônio Miranda, esse gigante que tá botando a cara todos os dias para desmascarar as contradições da fé. Quem ainda não conhece o trampo do Antônio tá perdendo tempo. O cara faz live todo santo dia, trazendo debates insanos, convidados de peso e questionamentos que deixam muito religioso sem chão. E olha só, nessa live que vocês vão acompanhar agora teve de tudo: reflexão séria, piada ácida e aquela desconstrução que só o Antônio sabe fazer. Então, salve geral para todos que participaram e abrilhantaram esse encontro. Isso aqui é apenas um corte, mas já adianto que ainda vamos trazer para vocês muito mais, inclusive cortes do professor Fábio Sabino e de outras feras que também estão detonando dogmas e expandindo a consciência. Então já sabe, né? Se inscreve aqui no Rebelião Ateísta, deixa o like, comenta e compartilha, sem dó, porque a nossa mensagem precisa alcançar cada vez mais pessoas nessa plataforma. E claro, não esquece de se inscrever também lá no canal do Antônio, o Teologia Reversa, porque conhecimento nunca é demais. Sem mais delongas, bora pro corte que vai fazer você pensar 2 vezes antes de engolir qualquer discurso religioso. Partiu. Olha, Marley, boa noite, meu consagrado. Desculpa aí não ter passado pra você primeiro, é que eu tava querendo saber. Você tava tendo uma experiência sobrenatural ali, cara, tava empolgadão. Tudo bom contigo, cara? Boa noite, Antônio, tudo bem? Boa noite. Ô, Yogi, na última live você deixou a gente curioso, mano. Você falou aí dos caras aí, dos mistérios do planeta e tal, essas paradas todas. E agora, cara, sobre a parada do julgamento. Vai ter julgamento, não vai? Como é que é isso? Bom, do Bolsonaro tá tendo, né? Agora do Satanás, essas coisas, eu acho que é um pouco de delírio. Um pouquinho. Mas, Yogi, como assim? Você outro dia tava defendendo Terra plana. Aí, quando chega pra julgamento de Satanás, já é delírio, não entendi. Eu tenho dúvidas sobre a Terra, não tenho certeza sobre o formato da Terra. E sobre Satanás você não tem, não? A minha ignorância nesse caso, sabe? Né? Eu nasci sabendo que a Terra era redonda, até onde eu estudei, mas alguns argumentos me deixaram, né? Então, mas em Satanás você não tem dúvida, não? Satanás, olha, eu sou quente pra você, ó. Eu nasci e fui criado na Assembleia de Deus. Eu li a Bíblia toda, não sei falar nenhum versículo como vocês estão falando, Amós e tal, Judas, Mateus. Eu li os 5 primeiros livros da Bíblia, eu li várias vezes, tive vários estudos, sabe? Porém,
é um livro escrito, poxa, não tem lógica seguir uma Bíblia, sabe, como um livro sagrado. É um livro de história comum. Sobre essas experiências sobrenaturais, é coisas do tipo que, como cada um de nós... Você já ouviu falar dessa experiência de pós-anestesia? Sim. Eu li alguns livros de Allan Kardec também, falam muito sobre essas coisas, né? É? E o que fala lá sobre a experiência pós-anestésica? Olha, eu não consigo lembrar assim com detalhes, mas eu posso resumir assim. Nosso corpo é como um receptor, né? Nós não pensamos, os pensamentos são apenas recebemos os pensamentos, sabe? É o quê? Pois tem sensibilidade melhor para adquirir um nível de consciência que não é fabricada no cérebro, mas que vem de algum lugar que eu não sei. Caralho, né? Mano. Caraca, sério, Yagi. Aí, tá vendo, ô Eugênio? É isso que eu tô falando. É desse assim que a gente gosta, ó. Isso aqui que é maneiro. Isso aqui é novidade, eu não sabia. Então o pensamento, ele vem de algum lugar, é isso? Eu penso assim, eu tenho coisas que eu não... Poxa, não tá vindo de mim essas coisas. Dá um exemplo aí. Botando música, às vezes, que eu sei que não tá vindo de mim, sabe? Alguém tá botando música em minha cabeça. Eu tive surtos psicóticos também, sabe? Okay. E eu sei, no momento, eu percebi os segundos em que estavam vindo palavras em minha mente, sabe? E eu... Caralho, mano. Pô, é assim que a gente gosta, galera. É isso aí, tô tão emocionado aqui. Caraca, Yogi. Olha aqui, isso aqui podia ser caso de um estudo, tá? Isso aqui é maneiro. Mas calma aí, dá um exemplo de uma música assim que você aprendeu sozinho, sem nunca ouvir. Quando a gente perde a consciência e deixa de raciocinar mais profundamente, é natural ficar, sabe? Você volta a um estado mais animal. Você, perdeu a razão, sabe? Você não consegue. Se você insistir, é muito melhor admitir que você não sabe, sabe? É muito mais fácil pra você aprender até. Então, eu admiti que não sei. Eu jurava que a Terra era redonda, mas eu tô vendo argumentos assim que, me desequilibrou. Dá o exemplo aí do mais forte aí que você tem. O argumento mais forte. Hã? O argumento mais forte aí que veio essa palavra aí pra você, assim. Sobre... Qual? Sobre o quê? Sobre a Terra? Sobre o pensamento vindo de fora aí que você falou. Mano. É só colocar uma régua, Antônio. Lá na linha do horizonte comprovou tudo, pô. Calma. Deixa ele falar. Fala aí, ô Yogi. Falando por experiência minha mesmo própria, sabe? Você sonha... De onde vem os sonhos? Hã? De onde vem os sonhos? Sua mente tá fabricando sonhos quando você... Sim, da rede neural. Olha só, quando você tá dormindo, parte do seu cérebro continua lá funcionando. Uhum. Você ainda tá funcionando, tá tendo atividade neural. Só que assim, você tá consumindo menos energia. Tá? Por isso que você consegue descansar. Quando você vai pensar, quando você vai fazer qualquer tipo de atividade, o neurônio, às vezes, ele fica sobrecarregado e, às vezes, ele tem que parar um pouco. Nisso que ele para um pouco, um outro neurônio assume aquela atividade. Isso sobrecarrega o cérebro. Por isso que, às vezes, você está estudando, você sente que não consegue mais absorver o conteúdo porque você já está mentalmente esgotado. Os neurônios já não conseguem mais fazer ligações. Então, você tem que dormir para ter uma menor função cerebral e eles conseguirem reestocar energia. Por isso que a creatina, ela faz bem para o cérebro. Já reparou que a creatina é dita que faz bem para o cérebro? Que a creatina, ela permite você pegar certas moléculas e reutilizá-la mais um pouco. Então você consegue fazer mais atividade neural. Então, o sono, o Yogi, é só uma função cerebral de baixo uso, de um baixo estado de energia, mas o cérebro continua trabalhando, principalmente para armazenar aquelas informações que são úteis, que você adquiriu ao longo do dia, e também se desfazer daquelas informações que você já não tem mais tanta utilidade, que já não estão sendo mais tanto usadas, que não estão tendo ligações fortalecidas, entendeu? É isso, o sonho ele vem das ligações sinápticas, ligações neurais. O seu pensamento são ligações neurais. O cérebro é uma rede de bilhões e bilhões de neurônios atuando junto. Na minha humilde ignorância, eu percebi que é como um celular. Se você desliga o celular, o seu Facebook ainda está lá. Se o celular quebrar, né, o Instagram ainda está lá, a internet ainda está lá. Só que você não recebe mais, não está mais captando, não está apto a receber a transmissão, sabe? Transmissão? Quando o corpo morre, você não está mais apto a receber a consciência. Por exemplo, o espírito... Tu tá recebendo, Yogi. O seu cérebro produz aquilo. Sabe por quê? Olha só. Por que criança não nasce falando, já que é recebido, já que tá vindo de fora? Olha, algumas habilidades são adquiridas, né? Mas vem cá, a gente tá... Segundo a sua história... Eu até tô me sentindo mal aqui em combater isso, porque essa história eu acho fantástica. Eu acho legal quando vocês entram com essas novidades assim, né? Eu acho maneiro isso. Mas vamos pensar aqui comigo. Se tá vindo de fora, se a linguagem, tudo isso que a gente tem, tudo isso que a gente sabe é de fora, não é de dentro, por que a gente tem que aprender a linguagem? A linguagem é a interpretação mal feita do sentimento, né? Não. Ó, calma, vamos lá. Se a gente recebe de fora, o nosso cérebro só tá... É como se o nosso cérebro fosse uma antena, que só tá captando o que você me falou. Porque a gente tem que aprender, né? Por exemplo, assim, ó, meu filho pequeno, eu falava assim, você quer biscoito, cara? Ele falava, não. Ele não falava não. Ele falava, não.
Não era o não completo, ele tava aprendendo a falar. Né? Vai absorvendo o quê? Observando e absorvendo. Falar assim. Tá olhando, né? E aprendendo como é que funciona. Não é isso? E aí, o que acontece? Nesse meu período, Yogi, vai se construindo as ligações neurais. Tantas ligações neurais é o não. Tantas ligações neurais vai formar uma frase, né? Você já viu que para aprender inglês, para aprender um outro idioma, às vezes tem que ficar meses estudando? Uhum. Nesses meses que você tá estudando, você tá fortalecendo redes neurais no seu cérebro. Você não tá captando de algum lugar. Você tá fortalecendo outras conexões neurais para você aprender. Entendeu? É assim que funciona. Sozinho, eu vou esquecer na semana seguinte. Eu tenho que estar nos Estados Unidos, sem conhecer ninguém que fala português, e aí eu vou sim começar a aprender alguma coisa, né? Não, você consegue aprender muita coisa mesmo não estando lá nos Estados Unidos. Só que assim, Yogi, o que você tem que saber é o seguinte: quando você está numa situação de estresse que você precisa usar o idioma, essas ligações neurais, elas são feitas de forma mais efetiva. Por que você acha que é difícil tirar o trauma de alguém? Tirar o trauma? Geralmente o trauma se tira com outro trauma. Não, o trauma é o seguinte: quando a pessoa é abusada, quando ela vê um assassinato, as ligações neurais, elas formam conexões, elos extremamente fortes, extremamente duradouros, né? Então, às vezes, a pessoa vai carregar aquele trauma de que foi abusada ou de que viu alguém matando pro resto da vida, porque vai formar ligações extremamente fortes. Quando você por exemplo, você tá nos Estados Unidos, ninguém fala português lá. Meu irmão, você tá numa situação de estresse, você tem que comprar comida, você tem que saber onde que é o seu apartamento, você tem que saber localizar um hospital. Ali, quando você aprender a palavra ela vai ser conectada dentro de um mecanismo de estresse. Em casa não, em casa você tá aprendendo inglês, né? Verbo to be, I am, you are, né? Aí tu desligou o bagulho, tu já esqueceu tudo que você tava estudando, entendeu? O cérebro fabrica o pensamento, né? E a alma, o que é a alma, então? A alma não existe, cara. Não existe a alma. Então, é materialista, no caso, né? Tudo é matéria. Exatamente. E matéria é energia. Mas energia é natural, não sobrenatural. Temos discussão. Yogi, eu queria muito. Tu já ouviu falar do grande mestre Ryu? Já ouviu falar dele? Não me lembro. Eu queria muito, tem uma filmagem do mestre Ryu, que ele tá na praia assim, tá vindo uma onda. Aí bota uma música assim, né? Aí ele começa a fazer tipo um movimento assim de mão, né? Meu irmão, ele com os movimentos de mão, ele faz a onda sumir. Tu acredita nisso? Hoje? Eu acho que eu vi alguma coisa sobre isso hoje. Acho que foi de manhã, logo quando eu acordei, eu vi algo assim. Pra tu ver que não é mentira minha, né? Então assim, o mestre Ryu, como é que a gente explica isso? Eu não sei te explicar. Eu queria entender essa parte sobrenatural pra eu também fazer, né? Que nem ele fez lá na praia lá. Aí sumiu a onda. Como é que sumiu a onda? Não sei. Não sei. Como é que na sua visão? Por que a onda sumiu? Eu li a Bíblia inteira, né? Não consigo ler detalhes. Eu fui no básico. Não é sagrado, não tem nada de sagrado. Pronto. Eu absorvi só o básico pra mim, né? Porém, Jesus Cristo, você acha que ele existiu? Não, pra mim é invenção. Então fica difícil. Eu acredito em Deus, mas não sou mais religioso. Depois que eu li a Bíblia toda, eu parei de ir pra igreja, de seguir a religião, sabe? Só que eu acredito em Deus e a religião deixa Deus pequeno, limitado e menor que o homem, sabe? E por isso. Mas você não respondeu, Yogi. Como é que você explica o fato da onda ter sumido? Ilusão, sei lá. Ilusão? Mas foi filmado. Sim, eles podem ter. O filme de Hollywood emociona muita gente, tem muita coisa incrível. Tem um show de mágica que os caras fazem, se transformam em animais, mas pra mim aquilo é só ilusão. Segundo Allan Kardec, os espíritas, eu tenho muita fé naquele. Não existe essa coisa de magia. Existe uma ciência que a gente não conhece. Caralho, respeita. Nunca existiu. Jesus não ressuscitou ninguém. Ele mesmo falou, né? Segundo os livros de Allan Kardec, né? Jesus não ressuscitou ninguém. Quem morre não volta. A alma sai e o corpo não está mais apto para aquela alma, sabe? Então, o próprio Jesus falou, ele não está morto, está dormindo, sabe? E Jesus não morreu, não quebraram os ossos de Jesus, sabe? Porque segundo os livros de Allan Kardec, morreu, o corpo não está apto. Se voltar aquele corpo, não é mais aquela pessoa, sabe? Não é. Caraca, mano, voltou o demônio do corpo de Jesus da história. Gostei, cara. Tá vendo, o Eugênio? E você querendo deixar de ser crente. Você tá entendendo por que não pode? Não, eu não quero não, eu tô satisfeito, pô. É isso que a gente fala. Olha que coisa maravilhosa. Eu não quero deixar de ser crente não, Antônio. Eu tô satisfeito. Esse pensamento, olha esse pensamento. Por exemplo, assim, você vê que o Yogi, ele pensa fora da caixa, né, Yogi? Você já não tem a sensação assim, Yogi, que você pensa coisas que pessoas comuns não pensam? Hein? Você não tem a sensação de que você consegue pensar coisas que as pessoas comuns não pensam?
Às vezes sim. Aconteceu fatos em minha vida que eu não posso nem falar, que você vai dizer que eu sou maluco de novo, mas... Eu não falei, o quê? Eu não jamais falaria isso. Conta pra nós aí, conta pra nós. Como ele falou das cirurgias, o que aconteceu com as cirurgias com ele, eu não posso dizer nada que é verdade, que é mentira. Conta aí pra nós, conta, a gente quer saber. Por exemplo, eu moro na Chapada Diamantina agora, sabe? Quando eu cheguei aqui nesse lugar, quando eu era criança, aconteceu eventos incríveis. Parece que entidades, eu não posso dizer espírito, sei lá, mas porque é um termo religioso. Conta pra nós. Vou dizer sobre entidades, tentavam me matar. Eu só via cobras quando eu era... Eu não precisava dormir. Se eu fechasse os olhos, cobras apareciam de todos os lados, aquela coisa... Ai, que delícia! Eu sempre fui assim, desde criança. Então, eu já morria de medo dessas coisas, né? Até que eu passei a enfrentar essas coisas, sabe? Eu digo, onde eu for, eles estão. Então é eles que, se eles estão me perseguindo, eu sou importante. Porque eu não tô nem aí pra eles, sabe? Aí, quando eu cheguei na Chapada Diamantina, isso se fortaleceu. E quando eu tava crente na igreja, isso era muito constante, sabe? Muito mais constante. Eu via muito mais cobras. Dentro da igreja, se eu fecho os olhos, eu só via cobras. Ai, que delícia! Eu quero essa igreja aí, irmão. Aí o que acontece? Eu perdi o medo porque eu não tinha como me esconder delas, sabe? E eu digo, vem cá, o que é que vocês querem? Quem foi que mandou vocês a mim? Vocês são fracas, né? Já que eu sou tão importante assim pra vocês, quem é o chefe de vocês? Tipo assim, sabe? Aí quando eu li o livro de Allan Kardec, tudo isso passou a fazer sentido. Tudo passou a fazer sentido. Quer dizer, isso que eu tô falando, é disso, galera, é disso que eu tô falando. Com certeza absoluta, eu ainda sou cara de questionamentos. Ainda vai vir pensamentos que me vai fazer questionar, sabe? Aí quando eu cheguei na Chapada Diamantina, essa coisa se aflorou muito, sabe? Eu fazia testes, como no livro que faça testes. E eu fazia, ó, se for assim, vai passar uma pessoa de amarelo ali agora. Fulano de passava. Caralho. Eu fazia vários testes, cara. Eu não sei nem como é que tem ateu ainda, ô Yogi. Eu não sei nem como é que tem ateu ainda, mano. Eu não sei, mano. Pra lidar com isso, mano. Eu conheci uma menina aqui, uma amiga, que eu sabia o que ela pensava e ela sabia tudo o que eu pensava. No começo tava ótimo, mas depois começou a me incomodar que eu não tinha mais privacidade, sabe? Era uma coisa incrível. Ai, mano. Fazendo coisas com... Antônio, eu pensava que eu viajava, mas o Yogi aí supera, viu? Não, rapaz, isso aí foi anestesia, meu irmão. Calma. Anestesia quando era bebê do parto não passou. Calma. Deixa eu passar pra Luísio aqui. Aloysio, boa noite, meu querido, tudo bom? Caramba, tá difícil, hein? Boa noite. É assim que a gente gosta, quando tá difícil. Ô, Aloysio, conta pra nós, vai ter julgamento, meu querido? Julgamento vai ter e todo mundo tá ferrado. Por exemplo, assim, vai ter o julgamento. Se chegar pra você o anjo Gabriel e falar assim, Aloysio, se eu pegar aqui o histórico do teu computador, você vai pro céu e pro inferno. Não. Pô, justamente hoje, cara. Não, hoje não, cara. Ai. Ei, Antônio, se o anjo souber ver o histórico da navegação anônima, tá fudido, todo mundo. Não, mas o meu eu nem me preocupo. Já vai a cretalhada toda pro ferro, mano. Ai, meu irmão. Eu moro sozinho, então assim, eu deixo visual mesmo, sem ser anônimo, mas não pode, não dá. Não dá. Não vai ter isso não, tá, Luísio? Já tive informações que não vai ter isso não, pode ficar tranquilo. Tem chance ainda. Ô, Glória Menezes. Mas fala aí, Aloysio, então assim, vai ter condenação? Vai, com certeza, de todo mundo. Todo mundo condenado. Tipo assim, o ateu só não foi bom com crente, né? Ficava lá tirando sarro pro crente lá, falando que crente tava viajando. Mas ele ajudava a fazer as coisas todas assim. Você acha que esse ateu vai pro inferno? Todo mundo, cara, porque se você ler a Bíblia, não tem pra onde correr. Se você acredita, você tá sujeito. Se você não acredita, você tá duas vezes tá predicado. O sujeito sofreria do autor. Quem é o autor? Eu queria fazer uma pergunta pro Aloysio. Faz aí, Daniel. Faz a pergunta pra ele. Ô, Aloysio, desculpa cortar aí, Aloysio, mas peraí, se todo mundo vai ser condenado... Ô, Daniel, deixa eu falar, Daniel. Mas por quê? Daniel. Não, o Aloysio. Caraca. O Aloysio, por quê? Não, mas eu queria saber por que todo mundo vai ser condenado. Deixa eu ficar 5 minutinhos falando. Eu só queria saber por que todo mundo vai ser condenado. Ele tá esperando o maior tempão, Daniel. Ele tá esperando o maior tempão. Deixa ele falar. Fala, Luiz. Fala, Luiz. Daniel. Bora, Luiz. Então vamos lá. Voltando aqui. Deus vai nem pensar duas vezes se a pessoa é ateu. Se a pessoa é ateu, vai lançar no lombo e já era. Ainda mais se ela ainda questionar e enfrentar. Aí que ele vai fazer com gosto mesmo, que nem Thanos. Vai escalar o dedo assim, ó. Vai embora. Agora, eu pergunto assim, essas pessoas que se tornaram ateu, mas ainda estão no meio do muro, eu não vai ou vai? Esse mês, exclusivamente, é mês de Santo Antônio. Eita, esse mês? Não, Santo Antônio é julho, pô.
Desculpa, São Cosme e São Damião. Então vai ter entrega de doce. Opa, eu quero, hein? Pode mandar pra mim. Se Pra for de você, macumba, se não candomblé, de aceitar, católico, pode mandar. Não vai, porque se aceitar, corre o risco de depois ser condenado. Ser condenado, se aceitar. Aceitar o quê? Aceitar o doce São Cosme e Damião. Quem tiver aí na dúvida aí, entendeu? Vai Deus condena? Se comer doce? Porque tem uns que não pega. Não pega, porque vai fazer mal. Vai isso, vai aquilo. Entendeu? Aí dispensa, faz desfeita. Aí eu quero ver. Vocês depois falar assim, eu fiquei em dúvida porque eu não sei ainda o que eu sou, o que eu deixo de ser. Entendeu? Mas aí a prova de fogo tá esse mês. Lá pro final do mês. A gente vai ver testemunhos aí de pessoas que ficou em dúvida. Se pega o doce... Cara, eu já não tô entendendo nada que ele tá falando. Então é uma parte da condenação. Se pegar, já me perdi vai ser condenado. Entendeu? Esse é o motivo. Além de outros, dos meses passados. Por exemplo, esse do histórico. Esse do histórico é um motivo para muita gente aí. Muita gente vai ser condenado se ver o histórico lá. Muito, muito, muito. Mas enfim, vamos lá. Todo mundo está sem escapatória. Independente se acredita em Deus ou não. Caraca, Luiz, chegou a bater uma tristeza aqui, mano. Ou só tem uma esperançazinha. Esperançazinha. Deixa eu passar aqui pra Kelly aqui. Kelly, boa noite, minha querida, tudo bom? Boa noite, Antônio. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sou uma vaca aqui. Seja bem-vinda. Prazer te receber aqui. E aí, Kelly, todo mundo aí vai ser julgado, condenado? Qual a sua visão sobre isso? Olha, eu que nasci em berço religioso, te digo que a gente já nasce sendo julgada. Ainda mais quando é mulher. Mas no sentido religioso do divino, eu aprendi, né? Eu fui TJ até os 21 anos. Me dissociei das TJs. Aprendi que é aquele basicão. Tem 2 tipos de pessoas, as boas e as ruins. As boas seguem as orientações da Bíblia. As ruins pensam diferente, agem diferente. E as boas vão ganhar o paraíso e as ruins vão ser destruídas no Armagedon. Incluindo pessoas como eu, que são consideradas apóstatas, que saíram e renegam a sua fé. Não, essa daí é pior, minha filha. Essa daí é pior que tem. Essa daí vai arder no mármore. Eu já tô doidinho pra ir pro inferno, tô ansioso já. Hoje eu me considero uma agnóstica no caminho do ateísmo. E eu tenho umas questões parecidas com a do coleguinha que falou ali. Qual? Eu não vou falar, não é o Iag, é o outro. Qual foi o outro? Eugênio. Que ele sente algumas coisas, assim, estranhas. Não sei se no fundo a gente tem essa necessidade. Conta. Essa história que eu gosto, conta. Eu acho que tem muito do psicológico. E como não me faz mal, eu não renego, entendeu? Isso, mas conta pra nós, eu quero saber da história. Como é que é a história? Conta. Porque assim, eu vou te contar algumas situações, assim, tentar resumir. Uma primeira delas há muito tempo atrás. Eu estava no supermercado e tava normal fazendo minhas compras do dia a dia. Do nada me veio o negócio de fulano tá aqui. Deu olhar pra trás. Ir procurar. Não sei, foi uma coisa muito forte, entendeu? E aí, não demorou nem 1 minuto, o fulano entra pela porta. E aí, só que assim, eu gostava do fulano, né? Eu sempre tento pensar nos poréns, né? Provavelmente é o meu cérebro, ou seria o universo falando comigo. Por isso que eu sou agnóstica, né? Ainda não... Tá, aí teve essa situaçãozinha. Passou o tempo, recentemente teve outra. Minha família sofreu um acidente de caminhão. Eu estava no carro. Foi nesse domingo que passou agora. Só que assim, Antônio, eu fiquei 1 mês com uma coisa vindo na minha cabeça. Uma cena vinha na minha cabeça. Eu dentro do carro e um caminhão batendo. Eu dentro do carro e o caminhão batendo. Aí, além disso, foi nos dias anteriores à viagem, a gente ia pra Rio Negro, que fica no Paraná, né, aqui. Aí, eu tive um sonho esquisito. Eu não tenho sonhos ruins. Depois que eu virei uma agnóstica, nunca mais tive pesadelo na minha vida. Isso é um fenômeno, cara, isso é um fenômeno. A pessoa deixa de crer, acaba os pesadelos. Sério, nunca mais. É muito difícil. Quando eu tenho um sonho, ele não é pesadelo, é um sonho ruim. E posso te falar um negócio? Você tá contando isso e agora na live tá com 666 pessoas. Respeita, vai. Pois é. Aí, o que aconteceu? Eu até me perdi, me deixou emocionada. Eu tava na parte do... Você tá falando aí que não costuma ter sonhos, aí desde que virou agnóstica, você... Isso. Aí só que esse sonho foi assim. Foi um sonho com sangue, o meu joelho tava aberto, e eu não sabia se era o meu, se era outra pessoa. Mas enfim, na minha cabeça veio um acidente, alguma coisa assim, um acidente. E nesse sonho tinha... Olha como fica na nossa cabeça, que a gente passou a infância inteira, né? Eu tava como se fosse um salão das testemunhas de Jeová. E ao mesmo tempo era uma seita. Não que seja muito diferente. Aí foi a redundância. Mas sério, era essa sensação.
E ao mesmo tempo, eu também nesse sonho, não bato muito bem na cabeça, mas não chego a ser como o Iago, mas mas nesse sonho eu tentava proteger alguns bens meus, alguns objetos meus. Ou seja, bens materiais. Então no meu sonho teve acidente, no meu sonho teve relação com testemunha de Jeová e no meu sonho teve proteção de bens materiais. O que aconteceu nos dias seguintes? Fui na viagem, estava dentro do carro com meu pai e com minha mãe, que são testemunhas de Jeová, e milagrosamente eles falam comigo, eu sendo dissociada apóstata, porque os pais lá expulsam os filhos, eles não falam, mas acho que é muito amor, né? E meu pai e minha mãe falam. E se souberem lá dentro, meu pai e minha mãe podem ser até disciplinados lá. Ih, né? então conta, minha filha. Conta pra saber se eles são expulsos, alguma coisa assim pra livrar eles. Conta, bota um bilhete lá, ó, tava falando com a filha. Pra ver se livra eles, pô. Pois bem, aí aconteceu o acidente. E Então, eu posso dar um comentário sobre isso? Nós temos mais de 40 e poucos mil sonhos durante a nossa vida. Então, assim, é sonho pra cacete. E nesses sonhos, ao longo da vida, a gente vai pegando coisas que geralmente acontecem e se repetem em sonhos, e a gente vai guardando aquilo, ó, já sonhei com isso, nunca aconteceu, pá. No dia que acontece, você vai associar aos sonhos que você teve. Então, é meio que como se fosse um viés de confirmação. E aí você vai começar a achar desculpa pra poder associar aquilo ali. É que nem, por exemplo, vou te dar um exemplo assim prático. Quando eu tô vendo o jogo antigamente, quando eu era fanático, via jogo do Flamengo direto, cara, o time ganhava, eu falava, caraca, sentei no canto do sofá, botei a camisa do Mengão, que meu pai me deu, é campeão, é time. Quando eu fazia a mesma coisa e o Flamengo perdia, eu falava, tá vendo aí, ó, o time não treina, os caras estão lá recebendo não sei pra que, juiz ladrão, pô, a torcida calada, morta, tivesse lá, eu tava gritando mais, incentivando o time, aí vai perder mesmo. Mas eu não associava a camisa ao lugar que eu sentava, entendeu? Então, quando ganhava, eu inventava um monte de desculpa. Não, foi porque eu sentei no canto do sofá, que eu tava com a minha camisa e tal, pá, fiz isso, fiz aquilo, foi por minha causa que o Flamengo ganhou, entendeu? E isso é viés de confirmação, você vai achar um monte de desculpa pra associar que você teve uma premonição, um sonho, etc. Mas se, por exemplo, assim, eu te perguntar, Kelly, você consegue dormir hoje e saber o que vai acontecer amanhã ou na próxima semana? Você vai falar, não consigo. Mas quando acontecer, você vai associar. Você vai, teve isso no sonho. É como se fosse uma previsão do passado. Por quê? Porque é um viés de confirmação, você vai tentar respaldar. Se fosse alguém tentando te avisar, se fosse um espírito, um sobrenatural tentando te avisar, ele seria claro. Por exemplo, lá na Bíblia a gente não vê que chega o anjo e fala assim, minha irmã, o cara tá vindo aí matando as criancinhas todas, pega e foge. Foge. É claro, é de uma forma explícita. Não é assim, ó, tipo, tá lá o cara dormindo, a Maria dormindo, né, de repente vem assim uma cena, uma faca, aí eles cortam com essa faca uma beterraba, a beterraba espirra aquela aguinha dela que parece um sangue. Não é assim. Aí eles vê lá, tem uma bonequinha no canto, não. É de forma explícita. O anjo chega na historinha e fala, vai ter um massacre, mete o pé. Então, tudo que acontece nisso, Kelly, geralmente a gente faz viés de confirmação, a gente tenta associar. E tem uma outra questão, Antônio. Manda aí. Aí agora ela vai me refutar, ó. Aí é top. Aos 4 anos, 5 anos de idade, eu acho que é uma forma de trazer mais credibilidade ao teu argumento. Porque aos 4 ou 5 anos de idade, lá em Belém do Pará, que eu nasci lá, eu fui com a minha família para uma viagem, também estávamos indo a Mosqueiro, num Fusca, e um caminhão bateu exatamente do mesmo jeito que aconteceu recente. Tanto que até feriu a minha testa, até hoje eu tenho uma cicatriz. Então, assim, tem coisas que ficam na nossa cabeça, né? E aí, o que eu acho estranho é apenas... Entendi. Não tenho sonhos ruins. E eu fico também com um sentimento muito ruim. Às vezes, antes de acontecer algo ruim. Parece que essas coisas só acontecem quando é importante pra mim. Quando acontece algo ruim e quando vai acontecer algo muito bom. Sabe aquela sensação que te vem, e aquilo se confirma? Isso que pra mim é muito estranho. E eu te digo, eu não quero acreditar nisso. Eu não quero acreditar em nada da Bíblia, porque eu com 8 anos já discordava do meu pai e da minha mãe. Quando eles tinham chamado meu livro de histórias bíblicas nas Testemunhas de Jeová, meu pai lia todo santo dia pra mim uma história. E eu com meus 8 anos de idade já virava pro meu pai, por que Deus matou Eva? Porque ela comeu uma fruta? Gostei. Por que Deus matou o diabo? E meu pai sempre, sabe, é porque Deus sabe o que é melhor pra nós, ele não é que ele fez a maldade, aquele papo, né? Ele permitiu, tadinho do meu pai, ele não é uma pessoa ruim, mas ele acreditava que aquilo era o melhor pra mim e tudo eu discordava. Os homens... Te doutrinava, né? Os homens podendo mandar nas mulheres, tem um monte de mulher. E eu virava, pai, mas isso não é imoralidade? Antônio. Era outra época. Oi? Antônio, tem uma ótima pergunta pra fazer, pode fazer? Pode, faz a pergunta pra ela aí, vai. Sim, pode falar. Oi, Kelly, tudo bom? Boa noite. Cara, que eu tô bonitinho agora, né? Oi, Kelly, tudo bom? Boa noite. Parece até curso de inglês, né? Hello, nice to meet you. Nice to meet you. Eu não sei quem tá falando comigo.
É o Aloysio, o Batman. Ah, o Aloysio do Batman? The Batman. Meu super-herói preferido. Opa, o meu também, meu amor. Ah, é de todo mundo aqui, né? Ah. Hulk. Sim. Eu prefiro o Coringa. Seria a seguinte: eu vejo bastante meninas novas batendo na porta dos outros pra levar a palavra, e muitas delas me chamam a atenção devido à beleza, o porte físico e tudo mais. Eu já tive vontade, não de entrar pra igreja, mas de namorar uma delas. Portanto, como você já é de lá, eu tenho uma dúvida. A igreja, ela condena o sexo antes do casamento? Na verdade, a Bíblia condena, né? Então todas as igrejas e religiões que se utilizarem da Bíblia vão condenar também. Agora, se depende do Antigo Testamento, se tu for homem, tu pode até fazer só depois do casamento, mas tu pode ter um monte de mulher, né? Aí depende. Depende da época, depende... Fala isso não, Kelly. Daqui a pouco esse menino tá dentro aí das seitas aí, já. Achando que ele vai ser o Salomão. Ele faria pra ele conseguir uma testemunha de Jeová e já dizer, coitado, vai ter que te tornar uma, tu vai te lascar. Rapaz. Ô, Fabrício, boa noite, meu querido. Calma aí, Luiz. Calma aí, Luiz. Deixa o Fabrício falar. Fabrício não falou ainda. Fala aí, Fabrício. Boa noite, tudo bom contigo? Boa noite, gente. Tudo bem? E aí, Fabrício, vai ter julgamento? As pessoas vão ser condenadas, não vão? Como é que é esse negócio aí? Com certeza. O julgamento haverá. Uns serão condenados, outros não, né? Você vai estar vivo pra isso? O seu tataraneto, quem vai ser? Desculpa, não entendi? Você vai estar vivo ou vai ser seu tataraneto? Aí só Deus sabe. Tá parecendo que não sabe não, né? Vai estar meio atrasado, né? Por quê? Parece que esqueceu a hora. E qual era a hora? Mas Paulo não falou assim, ó, nós, os que estamos vivos, não precederemos os que dormem? Aí precedeu. Jesus falou assim, ó, não terminareis de percorrer a cidade de Israel sem ver o reino do Filho de Deus, o Filho do Homem. E aí percorreram e não veio. E aí? É porque assim, tem que entender como é que Paulo fala, né? Porque se Paulo dissesse assim, eu, que estou vivo, não perceberei... O que é nós? É eu então, mais um, não é isso? Ele tá falando dos cristãos. Não, né? Nós é eu mais um, não é isso? Uhum. Depende, não tem que ler o enredo. Por exemplo, Fabrício, se eu falo assim, ó, eu tô falando de mim individual. Quando eu falo nós, eu tô incluindo eu e mais alguém aqui, não é isso? Isso. Ah, então pronto. Então ele tava falando dele próprio. Uhum. Então, ele tá citando ele, tipo nesse prezado momento. Vamos supor, nesse prezado momento. Se eu estivesse ensinando como Paulo estava ensinando, eu diria, nós, não, como é que ele fala? Nós... que estamos vivos. Porque ficarmos, ele ainda, o ficarmos ainda também está incluindo nós. É a descendência do incluindo ele mais um. Isso, porque aquilo é uma profecia, entendeu? Ele cita ele, entendeu? Uma profecia que não se cumpriu, não é isso? Oi? Mais uma profecia que não se cumpriu, né? Não, ele cita ele, mas ele não quer dizer categoricamente que ele tem que estar presente. Mas então por que falou, não precederemos os que dormem, se eles precederam? Nós, os cristãos, entendeu? Ele está ensinando isso para os cristãos. Até os cristãos. Não precederemos os que dormem. Aí eles precederam. Não, então, aí você tá voltando a fita. Ele tá passando essa informação para os cristãos. Entendeu? Ou seja, ele não quer dizer que necessariamente... Fabrício, tá falando com a galera lá, se eu não me engano, da igreja de Tessalônica. Então ele tá falando pra galera que tava viva lá. Então, quem é a segunda pessoa do discurso é aquela galera. Se ele tivesse falado assim, ó, eles não procederão os que dormem, aquelas pessoas, aqueles cristãos, ali já usariam o pronome demonstrativo ou usaria a terceira pessoa do discurso. Mas não, ele estava usando a primeira pessoa do plural e a segunda pessoa do discurso. Então não tem como ser outras pessoas sem ser eles. Então, mas aí tem que ler todo um contexto, porque Paulo não pode, em nenhum momento, tá escrito, em nenhum momento das cartas de Paulo, ele fala como se ele soubesse o tempo de determinadas coisas. É tanto que o próprio Cristo disse. Mas ele falou que eles seriam arrebatados nas nuvens, que iriam encontrar o Senhor nos ares, que os mortos iriam ressuscitar primeiro. Ele não estava explicando isso. Mas isso não tem, ele não cita tempos, em determinado ano. Mas ele falou que eles não precederiam os que dormem, antes deles morrerem, ia acontecer isso. Iria acontecer o quê? Antes deles morrerem, eles seriam arrebatados para encontrar com Jesus nos ares. Tem que ler todo o contexto para ver, porque Paulo não afirma datas. Ele fala, nós encontraremos o Senhor nos ares. Até porque o próprio Cristo... De outra forma. Por exemplo, você reúne uma galera, a galera tá toda triste, tá? Aí você, para deixar a galera contente, você vai e fala, ele vai voltar e vocês não morrerão até que ele volte. Você deu esperança para aquelas pessoas.
Para quem tá no outro estado, no outro país, enfim, não escuta isso. Não escuta isso, então para eles não vale. Então tem um prazo determinado. Se até aquele prazo, desde morrerem, a pessoa, porque eles estavam tristes, não voltar, quer dizer o quê? Quer dizer que ele blefou. Entendeu? Não, eu levo essa passagem mais no sentido do seguinte: na época que Jesus Cristo disse bem assim, que seremos chamados filhos de Deus, né? Jesus Cristo disse, eu não vou falar a frase toda, mas você vai entender quando Jesus Cristo disse que naquela época, né? Naquela época, vim para o que era meu, mas os meus não me receberam, porém dei a honra daquele que me receber, né? Sejam chamados filhos de Deus. Aí o povo dessa época de hoje, os cristãos da época de hoje, se considerando filho de Deus, né, que não é bem o caso, que não deve ser feito assim, se encaixa na questão daquela palavra, entendeu? Não tem como, cara. O Jesus falou pros caras lá, ó. Eis que há alguns dos que estão aqui que não provarão da morte, sem que vejam vir o filho do homem. E aí vai dar o julgamento a cada um, então não tem como. Calma aí, deixa eu só ler aqui o superchat aqui rapidinho. Júnior, obrigado, meu, que falou assim, ó, boa noite, brother Antônio Povo, valeu, meu querido, tamo junto. O Fábio falou assim, ó, ateu místico é igual T-Rex vegano. Cara, mas olha só, cadê o Bob Marley que tava aqui, pô? Pô, o cara tava aqui só com ideia genial, mano. Aqui, ó, o ateu místico tá aqui, Eugênio. Esses personagens novos, galera, que são desbloqueados aqui de tempos em tempo no canal, eles são muito top, eles são muito divertidos. A gente tem que trazer essa galera que deixa mais vezes, pô. Cadê o Bob Marley? Sobe aí, ô Yogi. O Júnior falou assim, ó, ateu místico são os budistas também. Verdade, faz sentido. Mind Sound falou assim, ó, EQM, experiência de quase morte. Quase significa que você não morreu. E a experiência é diferente, conforme o local e a religião. O cérebro não apaga. Ô, Mind Sound, aqui não foi nem quase morte, meu querido. Aqui foi experiência de anestesia. Ele não morreu, não. Ele tava anestesiado, pô. O Antônio Souza falou assim, boa noite, Xará. Não tem como a gente fazer uma vaquinha pra ajudar o canal Teólogo com Amor na compra de um computador pro canal dele? Mas a gente não fez lá, não. No vídeo que ele veio aqui, pode vir aqui, pô. Mais vezes aqui a gente faz sim, não tem problema não. Bem lembrado aí, ô Xará. A gente ajuda lá o cara, o Iron é top. Darlison falou assim, ó, o julgamento vai ser pelos apóstolos ou por Deus? Rapaz, é que a Bíblia é foda, cara. A Bíblia dá pra tu interpretar tanta coisa. Tem passagem que tá entendendo que é Jesus e as pessoas que estão, e os cristãos que vão julgar. Outras passagens dá a entender que é Deus. Então, assim, é foda, entendeu? Dá pra fazer uma feijoada aí, mano. Dá pra misturar tudo. Gráfica do Jockey falou assim, aí, ó, pastor Rodrigo aí, do rapaz que vocês ajudaram ontem. Antônio, estamos muito gratos pela ajuda que deram ao Maurílio. Já realizamos 2 exames, olha aí, galera. 2 exames com a ajuda de vocês ontem, hein? Compramos comida e remédio que precisava. Olha aí, bando de ateu herege ajudando. Agora ele conseguiu fazer 2 exames, comprou comida e ainda comprou remédio. O que eu falo aí de vocês? Vocês são meu orgulho, pô. Obrigado aí, pô. Ajudaram um cristão, né? Não quiseram saber de religião, de idade, de cor, de nada. Ajudaram. Isso aí é top demais. Mãe de Saúde. Aloysio, Deus é crente ou ateu? Responde pra nós. Deus é crente ou é ateu? Ou ateu, Deus é ateu pra ele. E crente ao mesmo tempo pra ele mesmo. Não, ele acredita que tem um Deus superior que criou ele? Mas como é que ele vai acreditar em outro Deus? Então ele é ateu. Até Deus é ateu, mano. Muito bom, cara. Sensacional, mano. Sensacional, sensacional. Leleco falou assim, ó. Esquizofrenia dá pra dar porra, acho que foi isso. Ivan falou assim, ó. Prensado, mais Bíblia, mais voz da cabeça. Lives do Antônio. É prensado mesmo. Entendi, porra. Entendi, caraca. Pô, eu velho de guerra não tava entendendo, mano. Que é isso, mano? E falou assim, ó. Malafaria mental do Fabrício. Não, galera, senão não tem como, não. O Fabrício vai ter que fazer virar ateu, porra. Deixa o cara. Fabrício, é esse o caminho mesmo, tá? O RH ligou e falou, é assim mesmo, continua nisso, você tá correto. Na verdade, eu amo participar dessa live porque eu fico mais crente ainda. Exatamente, é esse o espírito, Fabrício. O Ivan ainda botou aqui, Antônio, Mateus 10:23, percorrer as cidades. Pois é, entendeu? Não terminariam de percorrer as cidades. Jesus estava mandando os apóstolos em missão ali de evangelização. Ele falou que não terminariam de percorrer a cidade sem que ele visse com o reino. Não veio o reino, né? Mas tá bom. O que a gente faz nessa hora, ô Fabrício? Harmoniza, não é isso? E pede o dízimo. Tenta entender um pouco. Tenta entender um pouco. Eu vou ser sério a você. Tem até a passagem de quando Jesus já está se despedindo, quando Pedro chega e diz, Senhor, e o que será deste? Falando com João. Né? Falando com João. E Jesus disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Porém, vem tu e me siga.
Ele quis dizer que João testemunharia a volta dele. Entendeu? Aí como a gente prega que Jesus Cristo ainda não veio... Mas, mano, ele ia julgar de cada um conforme a sua obra. Vai, ó, sim. Lá em Atos, quando Jesus tá subindo, lá no disco voador, eles falam assim, ó, do jeito que vocês viram ele subir, vocês vão ver ele descer. E os caras morreram. Exatamente, os caras morreram, cara. Tá entendendo, velho? Aí é complicado, mano. Mas assim, eu entendo, Fabrício. Se passar um apologeta e te jogar um caô aí, tu vai acreditar e falar, isso aí mesmo, realmente, ó, o teu tá errado. Você falou, Kelly? Fala aí, minha querida. Antônio, não, eu só fico pensando assim na falta de lógica. É o quê? Se o salário pago pelo pecado é a morte e o dom dado por Deus é a vida eterna, por que ainda vai ter um julgamento? Aí vai ter que ter um malabarismo, né? Porque, olha só, Kelly, isso aí que você falou. Eu corri e paguei, tá? Foi meu pagamento. Isso aí que você falou, já quebra tudo, né? Porque, olha só, se Jesus é o novo Adão, né? E ele ali pagou o pecado de Adão, e o pecado de Adão foi pra humanidade toda, e Jesus pagou esse pecado, por que tem gente morrendo ainda? Exatamente. Tá entendendo? Não faz sentido. Aí o que acontece? Tem que vir apologeta, pastor, cristãos que nem o Fabrício e fazer um malabarismo, self-service freestyle do Dr. Grande respeito afinado do Dr. Freestyler, né? Mandar ali uma letra, né? Falar, não, que isso é espiritual, é morte espiritual e etc. E vai ter vida eterna. Lá quando eu tiver meu neto, ele vai ter a vida eterna. Mas o que eu quero entender também, Antônio, é porque assim, em nenhum momento Jesus Cristo disse que nós, do jeito que estamos, né? Viveríamos eternamente. Muito pelo contrário. Muitas das vezes ele cita que nós morreríamos, entendeu? Mesmo ele sendo sacrificado. Não, mas calma aí, Fabrício. Entendeu? Porque vocês Fabrício, isso aí que você falou. Isso aí que você falou, então Jesus morreu pra quê? Então Jesus morreu pra quê? Pra nos livrar do pecado, do que vem depois, da segunda morte. Pecado de quem? Pecado de quem? Do nosso. Não é pecado de Adão? Não. Não? O nosso pecado do Adão, que está impregnado em nós. Não, tipo, a morte dele não faz sentido. A morte dele foi pra quê? É o que nos proporcionou a primeira morte. Esse Jesus Cristo não veio abolir porque já foi estabelecida por Deus. Entendeu? A primeira morte. Não entendi. Quando Adão estava lá, ali já foi estabelecida a primeira morte, a morte da carne. O ser humano tem que morrer. Não foi essa que ele veio pagar? Não, foi a segunda. Que segunda, Leia o Apocalipse, cara? E o Apocalipse fala da segunda morte. Segunda morte. Calma aí, tem duas mortes. Como é que você morre duas vezes? É tanto que Jesus Cristo fala o seguinte: não tenha medo do homem que pode matar a carne somente, mas temei a Deus que além de matar a carne, lança a alma no inferno. Essa é a segunda morte. Você morreu pra nada. Oi? Você morreu pra nada. Quem criou o inferno? Quem criou o inferno? Deus é o criador de todas as coisas, Antônio. Todas. Então, tipo assim, calma aí, cara. Me ajuda a te ajudar. Cara. Olha a lógica. Deus criou o inferno. Mas de acordo com o que você leu, eu estou errado? Cara, na minha visão, não faz sentido essa história. Deus isso aí. Olha só, é o que eu tava falando. Na Bíblia, cara, é tanta versão que você pode juntar e criar a sua versão. Você pode falar assim, ó, não, na verdade Jesus morreu no mundo fantasioso que a gente inventou, que vai ter uma outra morte, a morte duas vezes, você vai morrer duas vezes, tá? Morrer duas vezes, você não morre uma vez não, você morre duas. Aí essa outra morte que ele vai livrar. Antônio, mas você, Antônio, você é espírito, Antônio. Entendeu? Quem eu estou vendo é carne. Entendeu? Depois que a sua carne for enterrada, não para por aí não, Antônio. Não, depois que minha carne for enterrada, vai vir as bactérias, os fungos, né? E vão consumir minha carne. Então me explica uma coisa, eu me deparei com uma pergunta um pouco interessante. Quem é que está por trás aí do Antônio? Que delícia, para, gente! Não, sério. Uma pergunta séria. Cara, aqui no Antônio tem moléculas, micro-organismos, não é são trilhões de micro-organismos, trilhões de células, bilhões de bactérias que compõem o Megazord chamado Antônio. É mesmo? Não é mesmo não, porra. Isso aí se você pegar o microscópio, você vai ver. Um monte de... Todos nós somos feitos de micro-organismos. A gente é uma grande colônia, a gente é um Megazord. O micro-organismo, ele compõe um Megazord que te dá inteligência, autonomia, não é isso, fazer não. o que quer. Não sei, é você que tá dizendo.
Caralho, quando vão fazer exame de sangue, ô Fabrício, o que eles enxergam lá? Eles enxergam um Gasparzinho? O que eles enxergam lá? Eles vão pegar um microscópio assim, né? O exame de sangue é matéria. Lá no exame de sangue, eles visualizam o quê? É um Gasparzinho ou eles visualizam micro-organismos? Certo, Antônio, mas vamos lá. Não, certo não. O que eles visualizam? O que eles visualizam? Quem é que permite que você tá vivo aí? Você tá vivo aí, é micro-organismo? É óbvio. É não sei o quê. É óbvio. E certo, e quando tá morto, os micro-organismos saem? Quando você tá morto, os micro-organismos vão te consumir. Não, os que estão aí compondo você. Porque os meus vão morrer. A minha colônia vai morrer. Tudo vai morrer. Vão ser consumidos. Certo, Antônio. Você tá vivo agora. O que a gente entende é que aquele sopro de Gênesis, quando Deus estava formando o homem, é esse. São coisas que ninguém entende, claro, porque ninguém vai poder entender essa questão. Você já viu alguém assoprando em boneco de barro e esse boneco de barro sai andando igual Pinóquio? Quem é a pessoa que poderia fazer isso? Pra gente ver isso corriqueiro. Não existe, cara. Isso é história de infantil. Isso é história infantil, Pinóquio. Então me explica uma coisa, Antônio. Por quê? É uma pergunta simples. Por que existe tudo isso? E tudo isso é necessário e atribuível a nós. Eu tô falando da Terra, da sobrevivência. A Terra e o universo também não, cara. Ao invés de não existir. Me explica uma coisa. Fabrício, vou te explicar uma coisa. A Terra não responde não, filho. Ó, teve um terremoto agora lá no Afeganistão, matou gente pra caralho. E criança, velho, que nem sabia de ninguém, não. Teve um lá na Síria, lá entre, eu acho que não me engano, Turquia e Síria, matou mais de, eu acho que foi 40 mil pessoas, alguma coisa assim. O planeta tá nem pra gente não, se a gente morrer, o universo, se a gente morrer, tá nem aí. Cara, a gente é o grão de poeira, no meio do nada aqui, irmão. Você tá doido? Você acha que o universo é feito pra gente? É muito ego. É muito ego. Oi, fala, meu querido. Deixa eu falar com ele, deixa eu desconstruir ele. Assim, em primeiro lugar, a gente adora um Deus importado. Porque Jeová, né? Caralho, é da França, ó. Caralho, já gostei. Importado, não é do Brasil. Porra, respeita a taxa. E quanto que foi essa taxa aí? Deus importado. Por isso que a gente paga dízimo e oferta. Caraca, a taxação da importação, vai descobrir. Caraca, Luiz, sensacional, mano. Você paga dízimo e oferta porque é a taxação da importação, mano. Sensacional. Entendeu? De lá de Israel. O Brasil não tem um Deus próprio, né? Pra começar. Aí você tá falando que esse Deus, ele veio, aí se fez carne e tal, aí morreu pra salvar os nossos pecados, né? Os pecados que, quando a gente cresce, a gente vai cometer. Então, pra isso serviria Jesus, pra nos livrar, nos perdoar, etc e tal. Até aí você tá entendendo. Então, vamos lá. Vamos questioná-lo da maneira mais simples. Quando um bebê nasce, o bebê nasce 0 km. Ok. O bebê, quando nasce, após alguns dias de vida, o bebê morre. Como que ele vai ser julgado se ele não teve pecado? Durante o nascimento, até os poucos dias de vida, até a morte. Como ele vai ser julgado ou condenado? Bebê, 0 km. Lembrando que julgar não é condenado, só pode ser inocentado. Né? O julgamento a reunião ali, né? E quem foi que o imbecil crente que disse que uma criança recém-nascida seria condenada ao inferno? Entendeu? Porra, tem direto aqui, cara. Nego falando isso, tem direto nego falando aqui. Não. Isso aí tá além do fanatismo e loucura, entendeu? Tem muitas questões aí, até a moça aí, Kelly, pertenceu, né, no caso, a uma religião que o pessoal fala muita besteira. Eu gosto muito de conversar com ele. Não fala, não? Não, eu não frequento muita religião, eu só leio a Bíblia ali, sozinho. Você é de qual religião, Fabrício? Eu sou daquela religião de Cristo, que é amar ao próximo. Aqui você congrega qual? Nenhuma, eu leio a Bíblia sozinho. Aqui você congregava era qual? Pronto, a Assembleia de Deus de Missão. Você tá entendendo? Sim, mas eu quero dizer... Todas falam besteira, cara. Eu falo que na Assembleia de Deus não fala besteira. Calma aí, rapidinho, ó. O Thiago falou assim, ó, João virou o Murra da vida eterna. Tá esperando até hoje. Paulo também. Ivan falou assim, ó, Antônio, a carta de Paulo para Tessalonicenses 4:13, exatamente, essa daí mesmo. Lindsay falou assim, ó, Setembro Amarelo está aí. A igreja do Pedir Mais Cedo já começou as campanhas de combate e prevenção ao, né, O cara vai falar que vai livrar em 3 minutos, tá? 3 minutos, desde que você, né, se torne membro, dê dízimo, dê oferta. Ivan falou assim, ó, o inferno no judaísmo não é eterno, Fabrício. Sem mais. Lindsay falou assim, ó,
vai ficar chorando a morte da Bezerra? Morreu, acabou. Aí isso aí, quem foi que falou isso? Quero ver quem sabe que falou isso aí, ó. Bota aí no chat aí, quem foi que falou isso? Isso aí mesmo, Daniel. Jailton, de bermuda vai pro Sinfa. Caralho, eu não sei o que é, mano. De bermuda vai pro Sinfa. Deve ser alguma doideira. Quem entendeu aí? Rapaz. Isso aí. Oi, Kelly, fala, minha querida. Eu quero falar 2 coisinhas. Uma é pro Fabrício, mas antes eu tenho que falar uma coisa, senão eu vou esquecer. Fala. Então, assim, porque como eu tô pouco tempo aqui, eu te confesso que eu tô bem lascada na minha vida com faculdade, eu não acompanho todos os vídeos. Ou eu demoro a assistir. Mas eu não sei se tu já fez algum vídeo com esse tema. E eu queria que tu fizesse um dia, não esquece de mim. Porque toda vez que eu converso com algum religioso e eu quero discutir sobre a Bíblia, eu falo vários argumentos, eles ficam sem argumentos. E aí eles vêm com um argumento que pra mim é difícil, porque eu não domino isso. Eles sempre falam, e as profecias bíblicas? Tem um monte de vídeo aí no canal. Elas se cumpriram. Eu não sei se você já fez lives assim. Tem vídeo aqui. Aqui o que acontece? É aquela parada da distorção, né? Eles distorcem pra falar que se cumpriu ou que tá se cumprindo. Por exemplo, tem todo ano que tem uma lua vermelha, eles falam, tá aqui na Bíblia. Aqui, ó, se cumprindo. Teve a guerra de Israel agora e o Irã, né? Aí fala assim, aqui, ó, cumprimento de Apocalipse. Aí, o que acontece? Você vai vendo os vídeos aqui do canal sobre esses temas, tipo assim, Apocalipse, Daniel. Aí lá nos vídeos eu vou mostrando certinho o que tem, o que não tem, o que é caô. Porque assim, não tem nada pra hoje, era tudo pra aquela época, entendeu, Kelly? Mas eu te falo profecias, eu sei, eu já vi uns que tem as mais antigas, né? Mas, por exemplo, sobre a queda de Babilônia, sobre essas coisas. Tá, deixa eu explicar. É que o autor, Kelly, isso é muito simples, o autor que tá escrevendo a Bíblia, ele escreveu depois do evento. Esses textos, eles são tipo assim, depois da queda da Babilônia. Aí o autor vai lá e fala assim, e o profeta previu, Babilônia, tu cairás. E aí, daqui o cara tinha previsto, só que não previu. É que nem, por exemplo, os textos do Novo Testamento, de Jesus predizendo a queda do templo em 70. Mas todos os textos são depois de 70, todo o Novo Testamento é depois de 70. Então o autor que está escrevendo aquilo ali, está colocando como se Jesus tivesse feito a previsão do templo, da queda do templo. Só que o texto é depois, é a mesma coisa que eu hoje, Kelly. Eu estou escrevendo aqui uma história do Capitão América. Né, eu tô escrevendo aqui, aí eu falo assim, e aí os nazistas foram derrotados, e os aliados invadiram a Normandia, assim, assado, e o mago que tava lá com o Capitão América previu isso, e aconteceu. Caraca, minha irmã! Aí você vai falar que o mago que previu pro Capitão América, ele teve uma profecia? Não, é que o autor, o roteirista já sabe o que vai acontecer na história, né? Entendeu? Por exemplo, assim, ó. Fala, Kelly. Porque assim, quando eu era TJ, eles tinham um livro chamado Revelação, que a gente estudava toda semana. Era um livro desta grossura, que era do livro de Apocalipse da Bíblia. E aí, era naquela época. Era sobre o cumprimento de profecias e para os cumprimentos futuros. Era sobre isso. Não era para futuro. Do livro, né? Ó, vamos lá. Você tá com a Bíblia aí? O escrito, ele foi escrito bem. Você tá com a Bíblia aí? Respondeu para mim. Você tá com a Bíblia? Não tô com a Bíblia, eu não tenho mais Bíblia. Eu vou botar a primeira página do Apocalipse, a gente vai ler aqui, ó. O primeiro versículo. Olha só isso aqui, tá? Ó, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Então Deus deu a revelação para Jesus Cristo, não foi Jesus Cristo que era Deus que soube, não. Foi Deus que teve que dar para ele. Para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Primeira coisa, Kelly, brevemente é 2000 anos? Não, aqui no grego até a palavra taxei, que vai dar origem à palavra taxi, né? Ou seja, rápido, né? De coisa muito, quase que instantânea, né? Aqui, ó, aos seus servos, que ele notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem, que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo, não é isso? Isso, exatamente. Aí eu pergunto, próximo é 2000 anos, Kelly? Aí o religioso vem com aquele papo de que pra Deus... Não, aí olha aqui a segunda pessoa do discurso, ó. João, esse aqui, ele é um A, que ele tá com esse acento porque ele tem uma preposição e os artigos, né? As 7 igrejas que estão na Ásia. Então quem é a segunda pessoa do discurso? A quem ele tá revelando isso? É a gente aqui no futuro? Não, são as 7 igrejas da Ásia. Graça e paz seja convosco da parte daquele que era e que há de vir, e de dado os 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é fiel, testemunho primogênito, maior presidente da terra, Aí ele vem falando aqui, né? Então o que acontece? Quem é a segunda pessoa? Pra quem que tá falando? Para as 7 igrejas. Não é pra pessoas hoje em dia. Sim. Você tá entendendo? Então não tem como pegar Apocalipse e falar que é pra hoje. Sim. Entendi. Aí quando você vai ver Apocalipse, você vai ver que ele tá falando, por exemplo, assim, ó, os 144 mil. O testemunho de Jeová fala que é quem? São os ungidos que vão... Ungido.
governar junto com Jesus Cristo. Aí, olha só. Número já Quer ver falou. como é que é só a gente ler que a gente derruba o caô deles? Ó, vamos ver aqui, ó. Ó, quer ver? São da tribo de Israel, né? Ah, já aprendeu, né? Na verdade, eu sempre soube. Ó, olha aqui. Kelly, olha só aqui, ó. É só ler, ó. Eu vi o número dos selados, e eram 144 mil selados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Aí é testemunho de Jeová? Testemunho de Jeová estão tudo lá em Israel? Não, ó. Da tribo de Judá, havia 12 mil selados. Da tribo de Rubem, 12 mil selados. Da tribo de Gad, 12 mil selados. Aí da tribo de Aser, 12 mil selados. Essas tribos existem hoje? Não. Então o que acontece? O que é aquilo que eu falei? Esses caras distorcem a Bíblia, os testemunhos de Jeová, essas seitas aí, essas outras religiões, distorcem a Bíblia pra encaixar na narrativa deles. Então você pega isso aqui e pergunta pro seu pai: pai, mãe, me explica aí Apocalipse 7, meus colegas. Pô, eles falam que é os ungidos lá dos TJ, aqui é a tribo, cadê as tribos? Aí vai ter que, né, harmonizar, malabarismo. Já ouviu falar do povo freestyle? Já ouviu falar desse apologeta? Já, Kelly? Então, ele fala isso, né? Que quando tiveres dúvida no seu coração, você pode sentir o Espírito Santo e meio que inventar aquilo que você quer na Bíblia. E eu discordo dele, entendeu? Aí por isso que se chama leitura freestyle, entendeu? Estilo livre. Entendi. Então pergunta aí pro TJ. Quando vier um TJ, você fala assim: TJ, explica que negócio aqui, meu colega. Vocês são das 12 tribos? Tem tribo hoje? Cadê essas tribos? Aí vai ter que, né, buscar em outro texto, inventar uma desculpa. Fala aí, Fabrício, o que você fala, meu querido? Não, eu só queria dizer assim, porque eu vejo que você não discorda bem da Bíblia, na verdade, você discorda de quem prega mal sobre ela, não é isso? Eu discordo então, de quem é vagabundo que fica refutando, que fica pegando dinheiro de pessoa, cara. Se o cara acredita, você acredita ou não, eu tô nem aí se você acredita que existe cobra falante, judeu voador, The Walking Dead, eu não tô nem aí se você acredita nisso não. Agora, um monte de gente aí explorada, roubada, enganada, abusada por esses vagabundos da fé. Aquele aí, quantas testemunhas de Jeová não tem sua família impedida de visitar, não são tratados como lixo, foram induzidos a vida inteira a construir laços familiares, inclusive de trabalho com essas pessoas. Aí depois são descartadas como se fossem lixo. Ah, mas isso é normal. Tem gente que não doa sangue pro filho, o filho morre por causa dessa seita maldita. Você tá entendendo? Batendo na porta dos outros, trabalhando de graça, fazendo... Porra, meu sonho, eles virem na minha porta. Eles também não se intrometem com política, essas coisas também, né, se eu não me engano. Mas o que adianta? Não se intromete com política, mas se uma pessoa é abusada dentro da igreja dele, da seita deles lá, tem que ter 2 testemunhas. Exatamente. E isso vem da Bíblia também, esse negócio de ter... Agora, é engraçado, o que convém pra eles, eles não usam mais. Porque isso é uma lei pro povo antigo. Eles dizem que Jesus veio e acabou. Mas a ideia das 2 testemunhas, quando é pra lascar a vítima, aí isso aí dá pra utilizar. Por exemplo, geralmente o ancião tá lá abusando da irmãzinha lá na seita. Aí ele não quer ser pego, aí bota essa regra aí. Ó, pra denunciar tem que ter 2 testemunhas, tá? Exatamente. Eles dizem que pra não ficar feio pro nome, pra não vituperar o nome de Jeová, é melhor não ir adiante. Se não tem prova, se não tem nada, se sempre tem, sabe, muito em cima da vítima, isso assim. E às vezes porque não vai ser... A Kelly tinha uma pergunta pra fazer, qual era a pergunta? Qual era a outra? Não lembro mais. Não, eu ia falar com o Fabrício, porque ele estava falando da questão que ele acredita num criador e numa vida além. No caso, tu tem aquela ideia de que eu fui ensinada, de que quando Deus fez o homem do barro lá, com uma massa de modelar, ele soprou nas narinas e veio fôlego de vida, que seria o espírito de vida, como se fosse uma alma. E aí, tu acredita que tem esse além, né? Porque tu tem uma consciência. Então, é como se a gente fosse uma união de alma e espírito, né? Isso. Só que eu te dizer assim, tu lembra do que acontecia antes de tu existir, nascer como um bebê aqui na Terra? Porque assim, um dia a gente também não existiu. É como se a gente, minha concepção, né, fosse um lapso de tempo. Eu não existo, não sou nada, de repente eu existo. E quando eu morrer, eu vou voltar para aquele estado anterior. Essa é a minha ideia. E aí... Exato, é exatamente isso. Pode concluir. Querendo conversar com a gente. O que tá te fazendo funcionar todos os teus sentidos? Tu tá respirando, tu tá vendo, tu tem vários órgãos, mas tem um principal aí. E ele é matéria. Tem energia também, né? Mas ele é matéria. O teu cérebro, né? E quando a gente vai morrer, tudo vai se desfazer. É como um computador que precisa de todos os componentes. Se quebrar aqueles componentes e se desfazer, ele não liga mais, né? Então eu penso desse jeito. Mas na analogia, o software tem que existir, né? O software
não é físico. Cara, Mas a É gente. malabarismo. o software existir, tu tem que ter os componentes físicos, cara, pra poder fazer, pra emergir o software, cara. Ó, É, o o Mike que Saldi falou assim, ó. Parte de TI, Fabrício. que estavam querendo fazer, que é de transplantar uma cabeça em outro corpo, se desse certo, aí dava certo essa do software aí. Exatamente, porque é impossível isso acontecer. O espírito de Antônio não pode vir pro meu corpo. Não tem, cara, A mente de Antônio. não acontece agora porque isso é uma cirurgia de extrema complexibilidade, né? Imagina você tirar nervos, tirar ali veias, ligar tudo certinho depois. É extrema complexibilidade. Se não fosse isso, aconteceria, né? Você não tem. Até um tempo atrás era impossível. Até um tempo atrás era impossível ter transplante de coração. Até um tempo atrás era impossível ter transplante de fígado, de rim, de não sei o quê. Amanhã depois, não é questão de que não dá pra fazer, é questão que a técnica pra você fazer aquilo ali é uma técnica muito refinada. Se você conseguisse ligar certinho as coisas e não tivesse rejeição, daria pra fazer. Tanto que é tentado. Mas que é impossível, isso foi ditado até por um próprio cientista, né? Que é impossível. Cara, eu acabei de falar, até um tempo atrás era impossível o transplante. Ó, Mind Salt falou assim, ó, TJ vieram na minha porta, foram embora com uma crise existencial, ficaram olhando um pro outro sem saber o que argumentar, me senti até mal por ele. É isso que eu quero, esse é meu sonho, porque tipo assim, já vieram uma vez e nunca mais voltaram, não sei por que nunca mais voltaram. Eu achei tão bacana o papo, né, que a gente teve aqui, eles vieram pra casa da minha mãe, falar com a minha mãe, falar assim, você não quer participar não? Eu falei, tem certeza? Aí eu falei, tem certeza? Aí claro, tem. Aí eu nunca mais voltaram, não sei por quê. Aí o que acontece? Eu quero que eles voltem. Pô, eu tenho um sonho desse, entendeu? Fabrício. Eles sacudiram o chinelo na sua Deixa porta. rapidinho assim, ó. Deixa eu agradecer a presença de todos vocês, galera. Vou transferir agora lá pro Humanista, tá? Obrigado a todos que participaram. Amanhã tem mais. Beijo, fui! Tchau, tchau. Tamo junto, valeu, galera. E aí, meus rebeldes da razão, tamo de volta. Primeiro de tudo, deixa eu soltar aqui o nosso muito obrigado. Obrigado a cada inscrito, a cada membro que fortalece o canal e até ao próprio YouTube. Essa plataforma aqui, com todos os seus limites e algoritmo maluco, ainda assim permite que a nossa mensagem chegue cada vez mais longe. Porque, convenhamos, se dependesse só da fé cega e da teologia de púlpito, a gente ainda tava na Idade Média queimando gente na fogueira por pensar diferente. Então, valeu, YouTube, por ainda deixar esse espaço onde a gente pode expor a hipocrisia e rir da cara da religião sem medo. E claro, valeu demais a todos vocês que estão aqui assistindo, comentando, compartilhando, ajudando a mensagem a se espalhar. Vocês são a verdadeira resistência contra esse tsunami de misticismo barato que tentam enfiar goela abaixo. Agora vamos falar desse corte que vocês acabaram de assistir. Porque olha, o que rolou aqui foi praticamente uma amostra grátis daquilo que acontece todo santo dia nas lives do Antônio Miranda, lá no Teologia Reversa. É cada argumento sem noção, cada maluquice travestida de verdade divina, que às vezes a gente nem sabe se é sério ou se é trollagem. Primeiro, teve aquela parte clássica, a condenação geral. Não importa se você é ateu, se você é crente, se você é budista, macumbeiro, testemunha de Jeová, ou mesmo se você é apenas alguém que não liga pra nada disso. Segundo os iluminados da fé, tá todo mundo condenado de qualquer jeito. A lógica é simples. Se acredita, vai sofrer. Se não acredita, sofre em dobro. É tipo promoção do inferno. Pague um pecado, leve 2 castigos. E o melhor, até Deus, no meio do papo, foi chamado de ateu. Sim, você ouviu certo. Os caras conseguiram criar o paradoxo supremo, até Deus é ateu. Olha o nível do raciocínio. Não dá nem pra refutar, porque já começa errado na largada. É tipo querer debater se o Pikachu paga conta de luz. Aí veio aquela parte sobre julgamento final. Sempre a mesma enrolação, vai ter, não vai ter, vai ser espiritual, vai ser físico, vai ser amanhã, vai ser no fim dos tempos. E no final, quando não cola, vem a harmonização freestyle, aquela ginástica mental que só teólogo fanático consegue fazer, pegando um versículo aqui, outro acolá, costurando tudo com fita isolante e chamando de revelação divina. É praticamente um stand-up gospel. E ainda teve os relatos místicos, sonhos premonitórios, visões, sensações, coincidências transformadas em sinais do além. Sempre a mesma ladainha. Eu sonhei. Aconteceu. Logo é sobrenatural.
Aí o Antônio desmonta na hora, viés de confirmação. Mas o povo insiste, porque a fé precisa de espetáculo. Resumindo, esse corte foi uma mistura de teologia de boteco piada pronta e desabafo coletivo. E é justamente isso que faz essas lives serem tão importantes. Elas expõem o ridículo da crença, não pela nossa boca, mas pela boca dos próprios crentes que aparecem achando que estão defendendo a fé. É aquele famoso tiro no pé que a religião adora dar. E agora, meus rebeldes, deixa eu fechar aqui com uma reflexão mais longa, porque o momento pede. O que a gente viu nesse corte não é só uma reunião de bobagens religiosas. É um retrato vivo de como funciona o mecanismo da fé. Repara, quando falta lógica, eles inventam. Quando falta prova, eles distorcem. Quando a realidade bate de frente, eles correm para metáfora. E no meio disso tudo, quem mais sofre são as pessoas que acreditam de verdade. Porque não são esses caras que falam grosso em live que acabam perdendo vida, saúde e família. São os seguidores comuns, aqueles que deixam de doar sangue por causa de uma seita, que entregam dinheiro suado no altar, que são proibidos de falar com os próprios filhos porque a fé manda. É contra isso que a gente levanta a nossa voz. E por isso eu agradeço cada um que tá aqui com a gente. Vocês não são só inscritos de um canal. Vocês fazem parte de uma trincheira, de uma rebelião contra a ignorância organizada. Vocês estão ajudando a criar um espaço onde a crítica é bem-vinda, onde o humor é arma e onde a razão é celebrada. E sim, a gente agradece até ao YouTube, porque sem essa plataforma a gente não teria como atingir tanta gente. Claro, tem limite, tem censura, tem algoritmo, mas mesmo assim, é aqui que a nossa mensagem cresce. É aqui que cada like, cada comentário, cada compartilhamento vira um tapa na cara do obscurantismo. Então, meu recado é o seguinte: não para por aqui. Se inscreve no canal, se torne membro se puder, comenta, compartilha esse corte em tudo quanto é grupo, manda no zap da família, no grupo da firma, até no grupo da igreja, se tiver coragem. Porque é assim que a gente rompe a bolha. É assim que a gente planta a semente da dúvida em quem ainda tá preso na ilusão. E claro, não deixa de se inscrever também no canal do Antônio Miranda, o Teologia Reversa. O cara tá todo dia lá, firme, metendo o dedo na ferida, sem medo de enfrentar pastor, apologista, crente fanático ou troll de internet. Quem acompanha o trabalho dele sabe, é aula atrás de aula, com muito humor, ironia e uma pitada de deboche que só fortalece a mensagem. E para encerrar, deixa eu deixar aqui uma provocação. Se até Deus, no raciocínio dos caras, pode ser considerado ateu, o que resta pra gente? Resta rir. Rir da contradição, rir da ignorância, rir do absurdo. Porque o riso é também uma forma de resistência. Quando a gente ri, a gente quebra o medo. E quando o medo acaba, a fé perde força. Então, meus rebeldes, continuem rindo, continuem questionando, continuem espalhando essa rebelião. Porque enquanto tiver gente acreditando que cobra fala, que jumenta discursa, que peixe engole profeta, a nossa luta continua. Valeu de coração por cada um de vocês. Vocês são a base disso tudo. Obrigado, YouTube, por ainda ser o palco dessa luta. Obrigado, inscritos e membros, por manter a chama acesa. E obrigado até aos crentes que aparecem para tentar refutar, porque sem eles, a gente não teria tanto material engraçado para expor aqui. Agora é com vocês. Mete o dedo no like, se inscreve se ainda não for inscrito, compartilha essa mensagem. Vamos fazer barulho, vamos incomodar, vamos crescer. Porque essa é a rebelião ateísta barulhenta, sarcástica, militante e livre. Sem mais delongas, tamo junto. E até o próximo vídeo.